Olá, senhores. Bora para mais uma questão de gases. Olha só, certa massa de um gás ideal desenvolve o ciclo indicado na figura a seguir. Calcule. Item A. Trabalho realizado pelo gás ao percorrer o ciclo uma vez. Então, ele quer o trabalho realizado após um ciclo. Percebo que no gráfico a gente percebe que em algumas transformações a pressão ela está variando. Isso significa que a melhor maneira de poder calcular o trabalho realizado pelo gás em um ciclo, senhores, seria calcular a área interna desse gráfico aqui, ó. Então, a área desse gráfico, a área do triângulo, fornece para nós o trabalho no ciclo. Lembrando que como esse ciclo gira no sentido horário, tá vendo aqui, ó, o sentido de giro horário, já garante para nós que esse trabalho é um trabalho positivo para nós, certo? Bom, o único cuidado que nós vamos ter que tomar é, para a gente poder achar esse trabalho em joules no sistema internacional, nós vamos ter que transformar a unidade, os valores aqui do eixo X, que indica para nós o volume, de litro para metros cúbicos, né? Para ficar no sistema internacional. E para isso, eu preciso multiplicar os valores aqui por 10 a menos 3. A mesma coisa vamos ter que fazer aqui com a pressão, ó. Passar de atmosfera para Newton por metro quadrado, para ficar no sistema internacional, né? E aí passar de ATM para Newton por metro quadrado, basta a gente multiplicar por 10 a quinta. Então, olha que bacana. A gente sabe que o trabalho realizado pelo gás ali vai ser numericamente igual à área do gráfico para nós. Que aí, no caso, é um triângulo, seria a base vezes a altura dividido por 2. Então, nós vamos chegar aqui, esse trabalho vai ficar a base desse triângulo, olha só, a base vai de 5 até 10. Percebo que essa base, então, ela vale 5. Não esqueça de multiplicar pela unidade medida lá na potência, ó. 5, 10 a menos 3, lá na unidade medida, perdão. 5 vezes 10 a menos 3. Então, vou colocar aqui o Bzinho, ó. Ele vale 5 vezes 10 a menos 3. Tudo isso vezes a altura desse triângulo. De 1 a 2, essa altura H, ela vale 1 vezes 10 a quinta. Não posso esquecer de multiplicar a potência de 10 a quinta nesses valores. Então, ficaria 1 vezes 10 a quinta. Tudo isso dividido por 2. Então, agora é fazer continha, ó. 5 dividido por 2 dá 2,5, né? 10 a menos 3, faltou um menos aqui, né? 10 a menos 3 com 10 a quinta fica 10 ao quadrado, que é 100. E 100 vezes 2,5, a gente descobre que o trabalho realizado pelo gás nesse ciclo vale 250 joules para nós. Belezura? Aí no item B, ele fala o seguinte. A potência desenvolvida, sabendo-se que durante a duração de cada ciclo é de meio segundo. Então vamos lá. A gente sabe agora que a duração de cada ciclo vale meio segundo. Calcular potência. Uma das maneiras que nós podemos calcular potência é fazer a energia dividido pelo intervalo de tempo, certo? No caso aí, a energia seria o trabalho realizado no ciclo para nós, né? A gente acabou de ver no item A que esse trabalho vale 250 joules. E o tempo de um ciclo é de meio segundo. Portanto, a gente descobre que essa potência, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, a gente chega que essa potência vale 500 watts para nós. E no item C, ele quer que a gente determine aqui o ponto onde a energia interna do sistema é mínima. Então, olha que bacana, meninos. Ele quer o ponto que indica para nós a menor energia interna, né? Ou seja, a menor temperatura, né? Energia interna é diretamente relacionada à temperatura. Então, nós vamos se basear na equação de Clapeyron, que fala que PV é igual a NRT para nós aqui, certo? O N e o R nessa transformação, vocês vão perceber que isso daqui é constante para nós, né? Nessa transformação eu não estou tirando gás nem acrescentando gás. Então o número de mols é constante, a constante universal, o próprio nome fala, é uma constante. Isso significa que a nossa temperatura, olha que bacana, ela é diretamente proporcional ao produto PV. O maior produto PV gera a maior temperatura para nós, são diretamente proporcionais, né? Então aqui, meninos, olha que bacana. Se a gente analisar a temperatura, então essa equaçãozinha aqui a gente pode colocar dessa forma, né? Ó. A temperatura poderia ser calculada dessa forma, ó, PV sobre NR. O NR que está multiplicando passa dividindo. Então se a gente pegar a temperatura no ponto A, a temperatura no ponto A vai ser a pressão no ponto A, que vale 1,
vezes o volume no ponto A, que vale 5. Tudo isso dividido por NR. Portanto, a gente chega que isso daqui dá 5 dividido por NR. A temperatura no ponto B vai ser a pressão do ponto B, que vale 2, vezes o volume no ponto B, no estado B, que continua sendo 5. Tudo isso dividido por NR. Então, a gente percebe que a temperatura em B é maior que a temperatura em A, né? Porque é o 10 dividido por NR aqui, certo? E a última temperatura lá no ponto C. Olha que interessante. A temperatura no ponto C vai ser a pressão no ponto C, que vale 1, vezes o volume que ele ocupa no estado C, que vale 10, dividido por NR. Então, a gente percebe que aqui a temperatura no ponto C também vale 10 NR. Como ele pergunta para nós o ponto onde a energia interna do sistema é mínimo, o ponto de energia interna do sistema onde a energia interna é mínima é o ponto onde a temperatura é mínima. E isso ocorre lá no ponto A para nós. Fechou? Percebam que B e C têm a mesma temperatura, então eles são pontos que estão dentro de uma mesma isoterma, né? Teoricamente, a gente teria uma isoterma passando aqui entre B e C. Beleza, meninos? Grande abraço a todos e até a próxima.